Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma live e hoje com um tema que vocês já devem ter ouvido por aí, né? Eu mesma fiz uma enquete semana passada, a maioria falou que já tinha ouvido esse termo antes, mas talvez não saiba todos os detalhes. Então hoje a gente vai falar sobre Open Banking, né? Esse nome pomposo, né? Normalmente o mercado financeiro eles já têm mania de usar muitos termos em inglês e nesse caso eu acredito que o Banco Central, que é quem está coordenando isso tudo, tem adotado o termo até para ficar padronizado com o que a gente tem lá fora também, tá? Já é uma prática que existe em mercados como Europa, né, continental, Reino Unido. Também temos em Estados Unidos e outros mercados, mas de uma forma diferente. O modelo aqui do Brasil é muito parecido com o modelo europeu, que segue uma regulamentação centralizada, que é no caso do Banco Central. Mas vamos começar pelo começo então, né, gente? O que é o tal do Open Banking? De uma tradução literal, né? Open é aberto, banking, com o ING no final, seria atividade bancária, sistema bancário. Então é uma atividade bancária, um sistema bancário aberto. O que é isso? Aberto no sentido de compartilhamento de informações, né? Porque hoje, se você tiver conta em diferentes bancos, é como se fossem caixinhas separadas, sistemas fechados. Esses sistemas não se conversam, com exceção de quando você faz transferência de dinheiro de uma conta para outra, esses bancos não se conversam. A gente não tem, né, compartilhamento dessa informação, pelo menos não de forma padronizada. Então, o Open Bank é justamente isso. É um projeto que está sendo coordenado pelo Banco Central, que é o órgão responsável por regulamentar aí os bancos, né, as ditas instituições financeiras, e também algumas fintechs, algumas outras, né, instituições financeiras que também participam, mas não necessariamente têm todas as atividades dos grandes bancos, né? Mas basicamente todas as instituições que são regulamentadas pelo Banco Central a funcionar no mercado brasileiro fazem parte desse projeto. A diferença, né, é que de forma semelhante a quando a gente falou sobre o Pix, os grandes bancos, ou seja, aqueles que representam mais de 10% do PIB e aqueles que representam de 1 a 10%, têm necessariamente que participar. Eles não têm como dizer, não quero participar. Então, vamos lá, os 5 maiores que a gente sempre fala, os 2 públicos, o Banco do Brasil e a Caixa, e os privados, Itaú, Bradesco e Santander, necessariamente tiveram que participar do Pix desde o começo, desde o seu lançamento, e também vão ser obrigados a participar do Open Banking. A gente tem alguns outros bancos ali depois, como BNDES, Credit Suisse, Citibank, que eu vi que também terão que participar, e os outros bancos que, né, cuja atividade, o patrimônio total ali representam menos de 1% do PIB, ficam livres para participar, mas não são obrigados. E aí é que está a grande contradição, né? Às vezes a gente vê como ser obrigado a participar como uma vantagem, falar, mas então será que os pequenos vão participar? Justamente os pequenos são os mais interessados em participar. Se a gente fosse ver esses grandes bancos hoje, os 5 que eu citei aí, para eles nem seria interessante ter o Open Bank. Cada um já tem o seu nicho, já tem os clientes, eles estão muito satisfeitos. O mercado brasileiro bancário é bem concentrado, né? Se a gente for comparar ali com o começo dos anos 2000 até agora, a gente tem muito menos, né? A gente tem só esses 5 grandes bancos, a gente tinha um número bem maior antes, então já é um mercado concentrado. Então, para eles, né, que já tem aquele acordo de cavalheiros ali, um cliente migra de um para outro, mas não tem muito como fugir, todos eles ganham. Então, para eles não era muito vantagem. Eles começaram, sim, a ser incomodados pelos pequenos, né? As corretoras que vieram ali comendo pelas beiradas na parte dos investimentos, alguns bancos e financeiras que vieram pela parte de transações e cartões de crédito, como Nubank, PicPay, Mercado Pago. A gente tem outros também aí menores que vieram na parte do crédito, talvez não fazendo créditos grandes como para empresas ou para financiar imóveis mais caros, mas atendendo muito bem a demanda para quem precisa de um dinheiro aí para passar por um período difícil, para financiar um carro. Às vezes a pessoa pode usar o seu próprio imóvel como garantia para conseguir. Então, tudo isso, né, começou a incomodar os bancos, mas até então, como essas instituições menores são mais recentes, e muita gente não tinha conta lá, né, ou tem há pouco tempo, eles não tinham acesso ao todo o histórico bancário, né? Nesses grandes bancos tem muita gente que tem conta há 10, 15, 20 anos. Eu mesma sou um exemplo aí
Eu tenho conta, por exemplo, no Banco Real, que virou Santander, então hoje é uma conta do Santander, há 20 anos, quando eu comecei a fazer estágio, que eu abri conta, né, universitária no Banco Real, isso foi em 2001, já tem 20 anos. No Itaú eu tenho antes disso, eu já tinha conta poupança. Antes de ser maior de idade eu já tinha. Então eu tenho um histórico gigantesco nesses bancos. Então, lógico que eles têm uma vantagem por ter os meus dados, saber como que eu sou como pagadora, se alguma vez eu fiquei devendo, como que é o meu fluxo, como a minha renda foi evoluindo, como os meus investimentos foram evoluindo. Então, é bom para eles, mas por outro lado eles também têm uma vantagem no sentido de eles podem me oferecer uma boa taxa, mas talvez eles não precisem me oferecer a melhor taxa num financiamento, num cheque especial, numa anuidade de cartão de crédito, porque se não tiver muita concorrência, os outros, se eu não tenho conta em outros bancos, eles não têm acesso aos meus dados, eles não precisam. Então, o que acontece nesse Open Bank, né? Então, é um projeto que está reunindo aí os bancos e instituições, né, regulamentadas pelo Banco Central. Os grandes são obrigados a participar e vai ser um compartilhamento de informações, mas de forma padronizada, gente. Às vezes a gente imagina assim, eu vou compartilhar informações, então eu vou num banco, vou lá no Santander, por exemplo, olha, eu tenho uma histórico no Itaú, liga lá pro meu gerente, manda um e-mail e pede para ele te mandar as minhas informações. Isso não vai acontecer. Mesmo que eu disser pro gerente não pode mandar, dificilmente ele vai mandar. O que eu teria que fazer? Eu teria que juntar todas as minhas informações e passar para esse gerente. IR para provar tudo que eu tenho, né? Nos outros bancos, os meus olerites, se eu for funcionária, né, com carteira assinada, ou então algum comprovante de renda, os meus investimentos, teria que juntar tudo se eu quisesse aprovar um crédito, por exemplo, num banco onde eu não tenho relacionamento. O Open Banking vai facilitar isso, no sentido de, em vez de eu precisar mandar tudo isso impresso, por e-mail, pelo WhatsApp, o que seja, o banco, né? Então imagine, vou dar o exemplo que eu acho que é muito conhecido por vocês. Então, uma pessoa decide financiar um imóvel. Então eu vou financiar um imóvel. Eu já sou cliente do Itaú há mais de 20 anos. Então, né, teoricamente, ele seria o primeiro banco ao qual eu me dirigiria. Mas aí eu vejo, eu acho as parcelas caras, eu acho que a taxa não tá boa. E eu ouço dizer que a Caixa Econômica tá com taxas muito atrativas, é o principal atuador aí no mercado imobiliário de financiamento no Brasil. Resolvo. Só que eu não tenho nenhum relacionamento com a Caixa, nunca tive conta lá, não conheço o gerente, ninguém que trabalha lá, eu vou ter que pedir um crédito. Então, provavelmente, eu vou ter que fazer isso que eu comentei com vocês. Eu vou ter que ir até lá, vou ter que levar meu histórico ali de olerites, declarações de imposto de renda, extratos para que veja a minha movimentação, se eu tenho investimentos em corretoras, por exemplo, juntar tudo e levar até esse pacote. Normalmente é isso que as pessoas fazem. E a gente imagina que eles vão fazer uma boa análise e que vão oferecer uma taxa competitiva. E se eu não precisasse fazer isso? Se eu pudesse ir lá e dizer, Caixa, olha, eu quero financiar um imóvel de 500 mil, eu tenho 100 mil para dar de entrada, eu tenho mais um pouco de FGTS, qual que é a melhor taxa que você consegue? E ele pudesse acessar todo o meu histórico de mais de 20 anos, ver que eu tenho conta lá desde que eu era estudante do ensino médio, que eu comecei com uma poupança, que eu fui evoluindo, que de estagiário eu fui para funcionária, que eu fui crescendo o meu patrimônio, que eu fui crescendo a minha renda, que eu nunca deixei a minha conta negativa, não deixei de pagar as minhas faturas, que eu sou uma excelente pagadora e, portanto, ele tem que me dar uma boa taxa. Não seria ótimo? É mais ou menos isso, né? Em linhas gerais, você poder compartilhar. E claro que isso tem que acontecer, gente, com o consentimento do cliente, porque eu percebi que muitas pessoas ficaram preocupadas, assim como na época que o Pix estava ainda em teste, né, prestes a ser lançado, as pessoas, mas vão poder transferir da minha conta sem a minha autorização? Não. Então, no caso do Open Banking, vão poder compartilhar os meus dados sem a minha autorização? Não. Você vai ter que autorizar. Então, para vocês terem uma ideia da analogia, então imagine que eu estiver lá, então eu tô começando uma proposta lá na Caixa. Quero financiar um imóvel, mas eu não tenho relacionamento na Caixa. Mas eu tenho um relacionamento de muitos anos no Itaú, mas não fiquei satisfeita com a taxa. Quero comparar para ver se a Caixa me oferece alguma coisa melhor por ela ser muito forte na área imobiliária. Então eu vou dizer pro gerente da Caixa, olha, eu tenho meus dados lá, então eu vou autorizar a Caixa a consultar os meus dados e quando o Itaú receber essa solicitação, eu vou ter que confirmar, né, que realmente fui eu que pedi e autorizar. É semelhante, gente, quando vocês vão fazer um cadastro, por exemplo. Já viram isso? Você baixa um aplicativo desses, por exemplo, de aplicativo de transporte, de delivery,
E aí ele pergunta se você quer fazer o cadastro completo, colocar seu nome, seu endereço, papapá. E muitas vezes ele pode falar, você quer entrar com o seu perfil do Facebook, por exemplo? E aí se você falar, sim, quero, ele te redireciona para a janela do Facebook, ele pede para você se logar lá, colocar o seu e-mail, né, o seu login, a sua senha, e automaticamente o quê? Ele tem acesso aos dados de cadastro do Facebook. Ele não tem acesso a todos os dados. Normalmente, quando a gente autoriza, ele fala, olha, eu vou querer pegar seu nome, telefone, e-mail, né? Tudo que ele precisaria para fazer aquele cadastro. E o que ele não tiver lá, olha, não tinha o seu endereço no Facebook. É um aplicativo de transporte, delivery, você vai precisar colocar. Mas o básico, ele consegue pegar. Então, eu imagino que vocês já tenham feito isso, né? É bem prático, né? Esse é um exemplo mais básico, porque normalmente no Facebook ali, ele te deixa adiantar essa parte cadastral de dados mais básicos, mas com isso você não está autorizando, por exemplo, o aplicativo a acessar suas fotos, os seus vídeos, os seus amigos, principalmente se você tem um perfil fechado, que você só permite quem você autoriza acessar as informações, então isso você não permite. Então ali é a mesma coisa, você vai poder autorizar que tipos de dados você quer compartilhar. E o projeto que está sendo comandado pelo Banco Central está sendo feito em fases. Tá, gente? Então, por exemplo, ele já está em andamento agora. Nessa primeira fase, que começou em fevereiro, só os bancos estão compartilhando dados entre si. Então, basicamente, eles estão compartilhando ali, né? Montando-se uma plataforma com os dados que eles têm de tipos de conta. Então, conta corrente, conta poupança, qual que é a tarifa que eles cobram, quais são os pacotes disponíveis, horário de atendimento, quais são os canais, cartão de crédito, então, limite, que taxa eu ofereço se for um cartão Gold, Platinum, Black, Infinity, tudo mais, eles vão colocar esses dados, então por enquanto eles estão compartilhando e o Banco Central está ajudando a montar essa plataforma integrada. Então quando você for compartilhar, você vai poder, por exemplo, entrar no site da Caixa Econômica e lá, né, por exemplo, no aplicativo dela, falar, olha, eu vou autorizar, né, e aí a Caixa manda uma requisição para o Itaú e aí você autoriza no Itaú que ele mande. Tá? Então, essa transmissão de dados é padronizada. Não sei se vocês já ouviram falar num termo chamado API, que também é em inglês, que basicamente é uma interface de programação entre os aplicativos. Então, é para poder padronizar, né? Senão cada um manda do jeito, né? Vamos voltar no exemplo do e-mail, né? Imagina que eu te mando um e-mail pedindo informações, você me manda tudo em PDF. Aí eu mando para outra pessoa, ela me manda tudo em imagem, o outro me manda tudo no corpo do texto. Não. Então é para criar-se um padrão de forma que quando você manda as requisições, todo mundo responda no mesmo padrão. Então, por esse cronograma do Banco Central, nessa primeira fase, os bancos, né, estão fazendo esse teste compartilhando as informações que são deles, né, dos tipos de produtos, as tarifas, o tipo de atendimento que eles prestam. Numa segunda fase, que vai começar a valer no dia 15 de julho, pelo cronograma do Banco Central, é quando os clientes vão poder autorizar o compartilhamento. Então, num primeiro momento, vão ser compartilhados dados mais básicos. Então, esses dados cadastrais seus, por exemplo, quero abrir uma conta no Nubank, então eu vou compartilhar meus dados lá do Itaú. Meu nome, telefone, CPF, endereço, renda básica, tudo mais, eu vou compartilhar. Vou poder compartilhar dados de transações, então basicamente como se fosse um extrato mesmo, né, o que tem ali passando pela minha conta. A parte de cartão de crédito, débito, né, então o que eu tenho de limite, quais são as taxas hoje que me cobram no cartão de crédito se eu não pagar, qual que é o limite que eu tenho de cheque especial, o que me cobram se eu não pagar, o que eu tenho de crédito contratado hoje em dia, eu uso algum crédito pessoal, eu estou financiando veículo com aquele banco, eu tenho algum financiamento imobiliário em andamento, então o que eu já tenho hoje, tá? Então eu vou poder compartilhar isso. É interessante porque a gente consegue melhorar desde, olha, abrir uma conta rapidinho, não preciso nem preencher o cadastro, eu vou compartilhar os dados que eu já tenho numa outra instituição, até essa parte mesmo de, poxa, será que o Nubank me oferece um cartão com um limite maior e se eu não pagar ali uma taxa de juros melhor para poder parcelar a minha fatura? Se eu compartilhar o histórico que eu tenho no Itaú, talvez ele veja, poxa, ela gasta bastante no cartão, não deixa a fatura em aberto, acho que vale a pena dar um bom limite para ela. Do que se ele simplesmente tivesse começado do zero e falar, bom, vou dar um limite mais baixo, se ela for pagando sempre, eu vou aumentando, tudo mais. Você consegue dar mais celeridade para o processo, você consegue alavancar, né? Você já separa o joio do trigo. Quando o Nubank, por exemplo, ele não tem
o seu histórico no começo, como que ele vai saber se você é mesmo um bom pagador? No máximo ele pode consultar se você tá com o nome sujo aí no Serasa, no SPC, né, alguma coisa muito em aberto, mas ele vai ter o quê? A ser mais conservador e não te dar um limite muito alto, né, no começo e ir aumentando gradativamente. E se ele tiver o seu histórico de um banco que já é cliente há bastante tempo e vê que você é um bom pagador de cartão de crédito e tudo mais, ele pode querer te oferecer condições melhores. Na terceira fase, que vai ser a partir do final de agosto, 31 de agosto, aí sim vai ser uma fase interessante, porque vai ser essa parte de compartilhamento, por exemplo, do início de pagamentos e início de contratação de crédito. Então vai ser interessante, você está, por exemplo, numa concessionária querendo comprar um veículo. E aí você tem normalmente algumas opções ali, às vezes o banco da montadora, né, que está por trás daquela concessionária já te oferece uma alternativa de financiamento. Normalmente você vai pesquisar no seu banco e se na hora você puder falar, peraí que eu vou pegar um terceiro banco aqui, que eu acho que pode ser interessante, eu não tenho conta lá, mas eu vou compartilhar meus dados e vou ver que se eles me fazem uma proposta melhor. Você pode compartilhar e ver. Imóvel também, olha, vou pesquisar em todos os bancos, mas de forma muito mais fácil. Você compartilha com todos eles e só diz, como eu comentei com vocês, eu quero financiar um imóvel de 500 mil, tenho 100 mil para dar, você vai colocar o básico e vai compartilhar os seus dados de bom pagador no banco, onde você tem o maior histórico. E você vai ver quem te oferece a melhor proposta. E, inclusive, você pode até ser acessado de forma proativa. Então, imagina que eu fui lá, né? Eu compartilhei meus dados com o Nubank, abri uma conta lá, tudo mais, compartilhei meus dados de crédito. E aí, eu nem pedi cartão, eu só queria abrir uma conta digital. E eles falam, olha, Érica, vi que você tem um cartão no Itaú, com um limite X, você paga uma taxa, eu te dou um limite maior, com uma taxa aqui, com outros benefícios, consigo te dar um cartão de um patamar superior. A ideia é que você também possa receber proativamente propostas dos outros bancos. Olha, eu vi que você tem conta no Santander e você tem um limite de cheque especial, só que se você ficar negativo, o juro é muito caro por mês. Você está pagando 10%, vem pra cá que eu te dou o mesmo limite ou maior e te cobro só 8% se você ficar negativa. E a última fase, que é no final do ano, em dezembro, vai ser compartilhamento de dados de operações de câmbio, investimentos, previdência. Então imagina isso também. Poxa, eu tenho uma previdência antiga lá no Banco do Brasil, mas eu fiz isso há muito tempo, eu acho que o rendimento tá ruim, a taxa de administração é muito cara. Quem sabe se eu pesquisar aí nos outros bancos, quem sabe se eu pesquisar em alguma outra instituição aí, eu consiga melhor. Ou até receber uma proposta também mesmo. Às vezes você tava com a previdência esquecida lá, em um outro banco, um outro agente aí que oferece isso, fala, olha, eu tenho uma previdência melhor aqui, eu tenho o mesmo tipo de fundo pagando uma taxa de administração muito menor. Você não quer vir para cá? Então a ideia é gerar mais competitividade. Assim como o Pix ajudou a gerar, né, competitividade nessa forma das transferências, porque muita gente reclamava do custo de fazer uma TED. Né? Falava, poxa, mas eu vou ter que pagar R$ 10 para fazer uma TED, ou se você fosse na agência era quase R$ 20 para fazer uma TED, e aí ficava fazendo aquele balaio de gato, saca de um banco e vai depositar no outro, dá cheque, fica fazendo triangulação com o banco que não cobra, uma bagunça. Com o Pix facilitou muito, para pessoa física não tem custo, você consegue ter um limite bom e fazer. Isso já tirou uma vantagem muito do que os bancos grandes cobravam. Facilitou bastante, porque o Pix também te permite pagar boleto, algumas outras coisas. O Open Banking vem para complementar isso também, né? Porque agora, como eu comentei no começo, os grandes bancos estavam acomodados, falavam, para que a gente vai ficar compartilhando, né? Deixa o cliente aqui comigo. Muita gente, por exemplo, que às vezes me reclamava de algum banco, eu falava, mas por que você não muda? Ah, não, mas é que eu já tô lá há muito tempo, eu conheço o gerente, eu já tenho cartão, já tô acostumado. Então, assim, as pessoas também não queriam o trabalho de ter que abrir uma conta e começar todo um novo relacionamento. Com esse compartilhamento é muito mais fácil, você não precisa migrar tudo. Mas às vezes, ó, eu quero continuar cliente do Itaú, a minha conta corrente lá, tal, mas eu quero financiar na Caixa o meu imóvel porque eu acho que a Caixa é boa nisso. Eu quero fazer um crédito agrícola, por exemplo, né, se você é produtor rural, no Banco do Brasil, porque eles são fortes nisso, mas eu quero deixar minha conta no Itaú porque eu acho que como banco, dia a dia, transações, sistema, lá funciona melhor. Tudo bem. Então, a gente pode compartimentalizar mais o nosso relacionamento bancário. Você não precisa concentrar tudo num mesmo lugar. Na era em que tudo era analógico, tinha que ser físico, era muito mais prático você ter um único gerente e concentrar. Mas agora, na era digital, em que a gente resolve tudo pelo próprio celular, isso é muito bom. E como eu comentei com vocês também no começo, o nosso modelo
está inspirado no modelo europeu e do Reino Unido, em que realmente isso foi um modelo regulamentado. Então veio, né, de cima para baixo. A gente teve um banco central, órgãos ali, né, reguladores, ditando as regras e fazendo com que os principais atuantes ali, os grandes bancos, tenham que participar nesse ambiente padronizado, em que vai ser igual para todo mundo. Aí você vai pensar, mas isso não existe nos Estados Unidos, não existe em outros países? Pelo que eu pesquisei, Estados Unidos, Japão, Singapura, por exemplo, tem, só que é um outro modelo, que é um modelo assim que eles chamam de direcionado pelo mercado. Ou seja, os órgãos reguladores eventualmente incentivam, publicam diretrizes de como deveriam ser essas APIs, aí, esse ambiente para compartilhamento de dados, qual seria o melhor modelo, mas eles deixam a cargo dos bancos, das instituições financeiras, desenvolverem isso com base na demanda dos clientes. Então, muitos clientes têm que demandar isso para um banco falar, poxa, acho que eu vou desenvolver. Aí os clientes do outro banco também têm que demandar para ele falar, poxa, acho que eu vou fazer também porque o pessoal está me cobrando, está levando os negócios para outro banco porque eu não estou querendo compartilhar os dados. Me parece assim, né? É complicado. Em mercados um pouco mais maduros, que talvez assim os consumidores, os clientes bancários, assim, estejam cientes dos seus direitos, estejam acostumados a ir pesquisar, saber das opções, até pode ser. Mas até por uma questão de organização e também de você ter mais confiabilidade no sistema, eu acredito que esse modelo que a gente está seguindo é melhor, de você ter um órgão regulador centralizado que está ditando as regras e está fazendo realmente com que esse compartilhamento seja padronizado e que num primeiro momento obrigue sim os grandes a participarem, porque eles detêm uma parte muito grande do que é movimentado no mercado bancário como percentual do nosso PIB. E é um modelo muito mais interessante do que, por exemplo, quando a gente viu alguns anos atrás, eventualmente alguns governos, né, e também pressionando o Banco Central para que houvesse, por exemplo, regulamentações de, por exemplo, vocês viram a parte de cheque especial, por exemplo. Há um tempo atrás foi determinado um teto alto, mas mesmo assim eles padronizaram e muitos disseram, olha, tem banco que vai começar a cortar limite, não vai dar limite para todo mundo. Falaram que queriam também limitar os juros do cartão de crédito, limitar outras coisas. Num primeiro momento, a gente pode até achar num senso de justiça que isso é bom, realmente não vamos deixar eles abusarem, vamos colocar um limite. Só que eu já comentei aqui em outras lives, até com políticas públicas também, quando a gente fala de proibição, você vetar exportações, congelar preço, limitar tarifas, pode ser muito bom num primeiro momento, dar aquela sensação de que as coisas estão sob controle, mas sempre vão surgindo sistemas paralelos. Então isso é que é ruim. Se vocês falam para o banco, olha, você não pode cobrar mais do que X% ao ano, tá bom, mas então se eu acho que o risco está maior que isso de inadimplência, se isso não vai ser suficiente para remunerar, então eu não vou oferecer mais limite de cheque especial. Eu vou deixar a pessoa com a conta estourada. E aí, por exemplo, se ela tinha um débito automático de uma conta, em vez de cair hoje e amanhã ela pode cobrir, por exemplo, ela vai ficar inadimplente na conta. Não vai pagar hoje porque ela não tem limite. Eu não vou oferecer cartão de crédito, então se a pessoa precisar comprar uma coisa parcelada, ela tiver alguma emergência, ela não vai poder usar, porque eu só vou oferecer cartão e limite de cheque especial para quem realmente achar que merece. Então você começa a criar sistemas paralelos, né? Então, esse sistema de você compartilhar os dados, você está estimulando a concorrência e dizendo, olha, você bancão, se você quer continuar aí acomodado, achando que você não precisa lidar com concorrência, que você já está com a sua posição ganha, ok, mas agora os dados dos seus clientes vão estar disponíveis, então provavelmente os novos entrantes do mercado, as fintechs que têm tecnologia e agora vão ter os dados para alimentar esses bancos e processar lá os sistemas, vão conseguir fazer propostas melhores do que as suas. Então vocês vão ter que se mexer, vão ter que ser mais competitivos. A longo prazo, isso funciona melhor, gente. Até, por exemplo, no Brasil, aqui a gente já passou muito isso, né, na década de 80 e 90, de planos econômicos malucos, tentar congelar preço, proibir certas práticas e, no final, acaba não funcionando. Então, fomentar a concorrência é muito bom. Então, eu, pelo menos pela minha experiência, eu entendo que esse modelo do Pix e agora do Open Banking são muito mais efetivos no longo prazo para fomentar. A gente já viu os bancões se mexendo aí. Em previdência, por exemplo, quantos que não cobravam aquela taxa de carregamento que agora está praticamente esquecida porque as corretoras começaram a oferecer aí previdência, vem para cá, não paga taxa de carregamento, fundos melhores.
Começaram a perder. No cartão de crédito, não tem como fazer cartão sem anuidade. Tem sim. Os outros provaram, veio Nubank, PicPay e outros que ofereceram e provaram que tem sim. Não dá para fazer crédito barato. Algumas fintechs vieram e provaram que se você colocasse o seu carro como garantia, o seu imóvel como garantia, mesmo não tendo esse histórico todo disponível, eles conseguiam te dar um crédito um pouco mais barato do que no banco. Então agora com o Open Bank a gente vai levar um passo adiante essa competição. E no começo, como eu falei para vocês, embora os pequenos, as fintechs, os bancos menores não sejam obrigados a participar do Open Banking, eles são os mais interessados, porque são instituições mais jovens, que têm menos histórico dos clientes, mas que podem se beneficiar muito, oferecendo condições mais vantajosas. Não tem o mesmo pote dos grandes bancos, mas tem a tecnologia a favor que ajuda muito no processamento dos dados, a fazer modelos de risco. São empresas que atraem muito capital agora, principalmente capital estrangeiro, que querem investir, porque sabem que no Brasil tem muito espaço, bem ou mal. Durante a pandemia a gente viu um crescimento de contas digitais, mas ainda tem uma grande parte da população que é desbancarizada. Não basta você ter uma conta em banco para ser bancarizado, né, gente? Seja uma conta num banco tradicional ou digital, você tem que usar aquela conta. E tem muita gente que ainda não tem a prática de usar, não usa cartão, ainda movimenta muita coisa em dinheiro. Então ainda tem muito espaço para crescer. Então o Open Banking está vindo para isso, gente. É basicamente uma forma de compartilhamento, né? É um modelo que entende que os dados são meus. Então, meu histórico de bom pagador, as minhas transações, a minha renda, os investimentos que eu tenho, os meus dados são meus, não são do Itaú, não são do Santander. Então, se eu quiser compartilhar agora, eu posso fazer isso e o banco tem que passar de forma padronizada. Chega de deixar para o cliente ter que juntar a informação picada. Pega IR daqui, pega extrato de conta dali, pega extrato de corretora de investimento, pega um monte de coisa. Vai ser muito mais fácil compartilhar. E vocês podem ter, assim, a maior tranquilidade de saber que isso não vai ser compartilhado sem a sua autorização. Ainda os bancos, né, as instituições ainda têm a obrigação do sigilo bancário. Então não adianta se a Caixa for lá e bater no Itaú, me passa os dados nela, não vai passar se eu não autorizar. Então, lembrem do modelo aí que eu comentei com vocês desse do Facebook, né? Quando você vai fazer algum cadastro, ele pergunta: você quer usar o seu perfil do Facebook? Ele deixa, mas primeiro você é redirecionado ali para o ambiente do Facebook, você tem que colocar o seu e-mail, a sua senha, tem que colocar que você está de acordo com esse compartilhamento e aí sim o aplicativo no qual você está se cadastrando pode puxar esses dados e de forma limitada. E pelo que eu vi também ali, né, do Banco Central e no site de perguntas e respostas, você pode, né, colocar uma validade em torno de 12 meses para você compartilhar, mas em determinado momento, olha, por exemplo, já passei meus dados para a Caixa, eles fizeram uma proposta de crédito imobiliário, não achei tão interessante, tá melhor, ok, você pode cancelar também e não compartilhar mais seus dados com a Caixa se você não tiver interesse em ter mais nenhum relacionamento com eles também. Já peguei a taxa, já vou financiar meu imóvel com o Itaú, por exemplo, então eu já não compartilho mais com a Caixa os meus dados. Eu quis fazer uma live mais breve com vocês também, né, pra gente poder fazer esses dados, pra tirar um pouco desse medo. Claro que é uma coisa que, assim como o Pix, a gente vai ter que entrar no dia a dia, né, pra ver. Por enquanto não dá pra testar, então eu não consegui entrar ainda pra testar com vocês porque não tá disponível, mas a partir do dia 15, assim, quando o Pix abrir o cadastro, eu também já quero entrar a partir do dia 15 de julho pra testar e começar a compartilhar uns dados pra ver, e aí podemos fazer uma outra live aqui também, que eu vou trazer os exemplos práticos, porque eu vou conseguir, né, de fato fazer. Por enquanto, eu tô trazendo mais a teoria e pra dar uma tranquilidade para vocês de que não é um AUE, não é que os bancos vão simplesmente soltar os dados de vocês por aí. Vocês vão ter que autorizar e vão ter que autorizar para qual instituição. Então, eu tenho conta no Itaú, eu quero compartilhar com a Caixa. Então, eu vou autorizar o Itaú a passar para a Caixa. Mas se eu não autorizar a passar para o Santander, eles não podem passar. A lei, né, essa parte do sigilo bancário continua valendo, tá? E o fato da gente ter o Banco Central como guardião, fazendo esse ambiente padronizado, também ajuda de que os dados sejam compartilhados de uma forma correta, num padrão, e não cada um, né, como se fosse o velho e-mail, né, mandando informação, cada um tipo de arquivo, de um jeito, vai ser tudo padronizado, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham tido um vislumbre
aí inicial do que é o Open Banking. Vocês vão ouvir falar bastante nisso, porque a gente já está próximo aí da fase 2, que é quando vai estar disponível para as pessoas físicas, para a gente poder testar. Aí eu trago uma nova live para a gente tirar um pouco mais de dúvidas operacionais mesmo. Onde que eu vou, tudo mais, né? O Pix foi assim também. E agora a gente vê como que cresceu, né? O Pix começou ano passado e agora todo mundo já faz, é impressionante. Você fala assim, né? Até o pessoal que você falava, poxa, o pessoal não tem maquininha de cartão, eu não tenho como transferir, né? E de repente agora esse pessoal tem o Pix, muitos prestadores de serviço, que às vezes a gente não conseguia, tinha que pagar em dinheiro, não tinha como. Agora o pessoal já usa Pix, então isso é muito bom. Dá pra perceber que é uma coisa que se popularizou bastante rápido e eu espero que o Open Bank também venha pra gente ter um ambiente mais competitivo no mercado financeiro brasileiro. Isso é muito bom. Os bancos já ficaram, né, os grandões já ficaram tempo demais aí usufruindo dessa posição concentrada, né, esse acordo de cavalheiros, ninguém é muito agressivo, ninguém mexe com o outro, todo mundo ganha. E agora é a vez do cliente também conseguir ter mais poder e a tecnologia tá aí para isso, para nos ajudar. Se vocês tiverem alguma dúvida depois também ao assistir, para quem não conseguir pegar o ao vivo e estiver assistindo gravado, tiver dúvidas, deixem aqui também, né? Que eu respondo para vocês. E depois de julho, então depois do dia 15, quando tiver disponível já e a gente conseguir testar, eu volto para falar com vocês sobre Open Banking também na prática, tá bom? Agradeço a participação de vocês. Eu tô testando novos horários. Eu percebo que às vezes à tarde funciona bem, porque o horário das 20 é bem concorrido. Eu vejo que tem muitas lives, então às vezes as pessoas ficam divididas o que elas querem assistir. Às vezes é um horário de jantar também, né? Para quem chega em casa, ou mesmo para quem tá trabalhando em casa, mas termina um pouco mais tarde. Então, às vezes, no meio da tarde dá pra gente dar uma quebrada e eu quero fazer lives mais breves também para vocês conseguirem acompanhar aqui. E se não dá tempo de tudo, vai ficar gravado sempre para vocês. Tá bom? Eu agradeço muito a participação de vocês. Uma boa semana para todos. A semana a gente tem um feriadinho aí para cortar um pouco a semana, mas espero que todos estejam bem e nos vemos em breve aqui numa próxima live. Obrigada, gente. Uma boa tarde, começo de noite. Até mais.